Alessandro, eu sei que a curiosidade é muito grande de muitas pessoas, inclusive minha, sobre essa questão da origem de certos cristais, em específico um que vem lá da antiga Atlântida, né, que é super enigmática. E eu tenho essa curiosidade, eu sei que a gente Sim. vai desenvolver o assunto, logo a gente fala sobre isso. Mas antes da gente falar sobre isso, eu gostaria que você comentasse se os cristais, eles são, na sua opinião, claro, apenas minerais, ou eles são algo muito maior, eles são registro de tudo que aconteceu no nosso planeta e está aqui frente a frente com a gente. Bom, essa pergunta é do nível bem alto, né? E realmente, atualmente já existe algumas. Estão vindo à tona, né? Algumas informações. A gente hoje já tem uma visão um pouco mais assim, tecnologia, um pouco mais científica, né? A gente já entende mais ou menos o que é informação, o que é energia, o que são hologramas, né? A gente entende que provavelmente, né, as coisas realmente não são físicas, né? As coisas são holográficas, a gente pegar um microscópio, né, indo, não vai ter nada, né? Vai ter um vazio ali, que é o chamado de Parabrahma, né, que é aquela parte que toda a eterna possibilidade de vir a ser, né, que seria Deus. E os cristais, de acordo com essa teoria aqui, eles são diferentes. Eles são uma das poucas coisas que realmente existem. Assim, existe de um nível de existência de ser eterno. Por que acontece? Eles seriam ferramentas para ancorar algumas frequências. Então, por exemplo, você tem que trazer alguma frequência para a Terra, algum tipo de frequência que vai trazer uma nova série de informações. Né? Imagina que você tem um computador, você vai colocando mais software nele. Então, você quer trazer novas possibilidades para a Terra, aí você traz através dos cristais. Cara, isso sempre me foi um alvo de curiosidade. Tem vários Sim. cristais aqui, pessoal. Já fica até o final, deixa o like, comenta. Cara, gente, vai ter muita coisa boa aqui com o Alessandro hoje, coisa diferente. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Então se inscreve, toca no sininho, coloca suas perguntas. O Alessandro sempre vem aqui e responde, tá? Tudo. Compartilha com a galera aí, fica até o final. Eu sempre tive essa curiosidade, tô até vendo um aqui, ó. Vou mostrar pro pessoal, super enigmático. Tem várias opções aqui, né? A gente joga uma luz aqui, ó, ele fica até azulado, gente, ó. Ele tem um detalhe dentro, que é o detalhe do cristal fantasma, que a gente só consegue ver na luz negra. Não sei se vai dar para mostrar na câmera, mas a gente pode... Só na luz negra? Só, você vê assim, parece transparente, mas quando você coloca na luz negra, ele... Realmente, a gente trouxe aqui alguns cristais mais misteriosos, né? Aqueles que tem coisas que não dá para explicar por quê. E esse é um deles aí. Por que ele tem essa formação de fantasma dentro? É chamado de fantasma porque é um outro cristal que está nascendo aí dentro. Só que ele não ficou sólido. Ele está etérico ainda. E esse Pau Elite aí, que é um cristal que foi descoberto há alguns anos, mas está sendo vendido, tá meio na moda hoje, que o pessoal achou. Na luz negra você vê ele tem essa... Você consegue ver o cristal fantasma aí dentro. Eu vou colocar aqui a luz aqui, ó. Será que a gente colocando aqui na frente da câmera, pessoal? Vai aqui, pessoal. Joga na... Se você apaga para o pessoal ver a diferença. Ó, apaguei. Vai aparecer uma marcação interna. Apaga a luz aí pra gente ver. Tenta ver. Olha isso aqui, galera. Acender. Cara, se você quiser aproveitar já essa questão de acender, a gente tem o rubi também. Um rubi? Vamos lá, vou colocar aqui pro pessoal ver também. Vamos ver se na você tem que colocar na parte vermelhinha dele, tá? Parte vermelhinha, apaga a luz aí pra gente. Acho que o pessoal não tá vendo a parte vermelha. Afasta um pouco a luz que talvez dê pra ver. Talvez os vermelhos você virar pra câmera. Aê, ó. Esse é o rubi autêntico mesmo, ele acende também na luz aí. Boa. É isso aí, pessoal, efeitos especiais dos mais diversos. Uma curiosidade, cara, já que a gente vai mostrar várias aqui, essas aqui são só algumas opções, e a gente vai falar sobre coisas históricas, sobre situações que são enigmáticas. Um cristal, como você falou, tem variedades das mais diversas. Ele não degrada. É como se fosse um patrimônio histórico da humanidade, isso aqui não desintegra. Não. Sabe como é que você lava o cristal quando tira da mina? É jogado um ácido fortíssimo, que arranca tudo, arranca qualquer pedaço de terra, qualquer impureza, até se tiver metal derrete, mas o cristal fica lá. Você pode jogar em qualquer ácido, qualquer coisa. Ou seja... Em qualquer temperatura também, não tem nada que consegue derreter isso aqui. Isso nada. Aqui, quem tem, está carregando um pedaço da história
da Você tem, formação do você tem a nosso história da planeta. formação da Terra, né? Você tem as inteligências que criaram esse cristal, e você tem as vibrações que ele está trazendo para sua casa, né? Então, por exemplo, quem compra cristal dificilmente consegue parar de comprar, né? Tem muitas piadinhas assim, porque você sente que está trazendo mais vibrações para sua casa, mais consciência, mais energias, né? Aquele cristal de prosperidade tem muitos. Você pode trazer mais e mais, e você vai trazendo aquelas frequências para sua casa. Tem cristais de amor, de prosperidade, segurança, saúde, autoestima, cristais que despertam o espiritual. Se você fizer um exercício mental, imagina uma sala, né? Aí você imagina uma sala com uma ponta de cristal gigantesca, assim, enorme, enorme. Você já percebe que vai mudar o ambiente, né? Porque realmente ela está emitindo ali uma vibração e está atraindo, ancorando umas vibrações, né? E esses tipos de memória que ele carrega, por exemplo, tem um cristal que está num ambiente natural. Ele tem Uhum. as memórias, ele emite uma certa frequência, e Sim, aí as pessoas, obviamente, elas vão lá, compram um, aqui nós temos vários, e programam, fazem as consagrações de uma sim. forma sagrada ali, com tudo que elas podem ter acesso. Mas que tipo de informações naturalmente, por exemplo, um cristal que está num local desses que você falou, ele carrega? Tá, perfeita a resposta. A pergunta. Por exemplo, a esmeralda, né? A esmeralda é um cristal que ele tem a parte cristalina dele, só que ele tem alguns componentes, né, que dão o verde. E esse verde é a informação que está carregada no cristal. Então, a cor do cristal normalmente vai dar para a gente qual informação que ele tem. E esse verde, né, ele tem uma parte que também é um pouco falada, que ele está ligado um pouco com a prosperidade, né? Por isso que o dólar tem aquele tom de verde diferente, foi utilizado isso, que eles tinham conhecimento, né, o ocultista. E você tem a questão da saúde, né? Todo verde, aí vai do raio também do arcanjo Rafael, né? O Rafael, Rafael que é da saúde. Então, quando o cristal ele é colorido, então ele já tem uma vibração pré-definida. Então não dá para programar uma esmeralda, é muito difícil, né? Você consegue intensificar ou receber essas informações de prosperidade ou de cura. Então você vai trabalhar com prosperidade ou cura, você ancora essa informação em você, né? E daí você vai trabalhar com a sua consciência, com a sua energia, naquela vibração. Você traz para você aquela informação. Se você pegar um cristal transparente, né, que nem pode mostrar aqui, opa, que nem um claro. cristal assim, ó, todo transparente, esse daqui não tem programação nenhuma. Ele está pronto para receber qualquer coisa. Inclusive um cristal desse assim, ele se programa muito fácil. Você encostar, já pensar, já pega o seu sentimento. Você pode colocar no sol também, né? Eu acho que é magnífico a conexão com o Nossa, sol. funciona muito bem. O Sol realmente, assim, ele faz com que as moléculas, né, os átomos vibrem um pouco mais rápido, né? E naquele momento que ele tá quente, aquele momento, alguns momentos depois ainda, você amplifica o poder das vibrações daquele cristal. Depois ele vai esfriar normalmente, né? Vai voltar para o normal, mas você dá uma amplificada. Esse cristal aqui é muito bonito, pessoal. Ele tem um brilho assim. Inclusive, a gente fez uma brincadeira lá fora que estava sol. Eu levantei esse cristal, os raios solares estavam incendindo e eu fiz uma pose ali de força mesmo, de conexão, e o Alessandro tirou a foto. É, Esse é o Lemúria. ficou bem. Nossa, é muito. Tem uma energia muito interessante aqui mesmo. É o Lemúria esse daqui, né? É, tem os risquinhos, ó. As ranhuras, né, aqui dentro, né? Isso. E a questão do cristal, a gente está falando sobre isso, lógico, de uma forma muito mais profunda do que as pessoas Ah, muitas não, vezes nível podem que ter eu acesso, né? nunca ouvi falar desse nível, né? Fica muito no que, para que serve, para que faz, né? E aí a gente não precisa é, fazer muito esforço dentro das escrituras sagradas de vários povos, Ah, né? sim. Para a gente observar que altos sacerdotes, que pessoas que tinham ali um conhecimento fechado se valiam dos cristais e das pedras, essas civilizações antigas, parece que naturalmente sabiam de algo a mais que a civilização moderna hoje só utiliza como objeto de adorno. Sim, é verdade. Todos você pega na história aí, não teve acho que um rei, uma rainha, um mago, né? Algum líder de qualquer religioso, um líder até de guerra, né? Que não utilizou. Foi muito utilizado âmbar, lápis lazuli, a gente vê muito, jaspe, que tem muito na Bíblia, né? A jade pelos orientais, né? Os imperadores do Oriente utilizavam muito a jade, né? Até no caixão deles eles colocavam a jade.
qual mais? Tem água marinha, alguns povos utilizaram, a turquesa, né? O âmbar foi muito utilizado como amuleto de proteção e força, né? Os guerreiros utilizavam. O citrino também foi utilizado em espadas. Topázio também, né? Topázio imperial, é o mais novo, né? Foi conhecido agora, mas o topázio azul já foi utilizado, o topázio incolor, que dá um brilho muito forte, né? Então sempre se usou isso daqui, né? E sempre se usou até como joia, né? Para ficar próximo da pessoa mesmo, né? E essa arquitetura dos cristais, o silício, né, que o pessoal fala bastante, todos têm uma base em comum? Sim, o que acontece é assim, a estrutura que é chamada cristalina. Então, o jeito que as moléculas se agrupam, né? O carvão está tudo desordenado, está tudo assim. Aí para o carvão virar diamante, você só estrutura ele e fica tudo paralelo certinho. E quando fica desse jeito, ele começa a vibrar. Aí ele pega a informação e transmite informação. Então, essa é a base, né? E aí, só que acontece, olha que interessante. Você pode ter uma esmeralda totalmente bruta, que não está cristalizada. Essas que vendem na matriz, geralmente não estão cristalizadas, né? Ela vai precisar de alguns milhões de anos ainda. Olha como que ela se cristaliza. Ela tem que receber energia. Se você colocar energia nela, ela se cristaliza. O pessoal está até fazendo um diamante, né? No laboratório. Você pega um diamante comum, você pega mais um pouco de carbono ali, o diamante comum serve como semente, aí você coloca muita energia, né? E ele se forma. Então, só de você colocar energia, as coisas se evoluem. Né? E é engraçado, você pegar uma esmeralda, mais ou menos igual um ser humano, pode evoluir muito, né? Vai despertando chakras, vai despertando circuitos cerebrais, e o cristal, ele se transforma a pedra se transforma no cristal. Tem uma azurita aqui. Uma azurita é uma pedra de chakra frontal, de intuição. A azurita, ela tem azurita cristalizada. É difícil até de encontrar, ela custa mais caro, mas essa que é uma pedra que quase que se quebra na mão assim, ela tem a versão dela cristalizada. E a gente está falando sobre localidades do planeta, né? E existem civilizações que se valem dos cristais que tem ali, das pedras, mas, por exemplo, eu vejo que outras civilizações que às vezes não têm aquela qualidade acabam tendo negócios ali ou buscando porque recebem um conhecimento oculto. Então existem cristais e pedras que estão especificamente em algumas áreas do planeta, né? Por que eles estão nessas áreas e em outras não? Isso aí com certeza foi alguma escolha, né? Alguma inteligência superior colocou e distribuiu, né? E é engraçado, no Paquistão, né, no Oriente, ali a gente vê algumas pedras muito lindas, assim, muito místicas, mas pouca coisa. Aí tem lápis lazuli, tem umas águas marinhas muito, muito bonitas, são os tubos grandes assim. Tem pedras lindas, né, num lugar bem do deserto. Você tem também Mianmar, que é um lugar super afastado, que tem uns rubis maravilhosos, safiras. Quem quiser comprar pedra preciosa de verdade, muito valiosa, vai lá. Agora, quase tudo tá no Brasil mesmo, viu? Aqui tem muita coisa. Quase todo o Rio tem diamante. Tem muito mais ouro do que o pessoal imagina que tem, que é fechado, não é falado. Tem locais, qualquer lugar que você mexe na terra, você vê cristais. Tem ruas que você vai chegar assim, você vê cristais no chão, assim. Nossa, tem muita coisa. No Nordeste, por exemplo, é um local que é fechado, né? É pouco permitido minerar. Mas eu já vi gente extrair cada coisa de lá, umas ametistas diferentes, sabe? Uns cristais celestiais, umas formações fantásticas. Água marinha, né? Parecido com a do Paquistão, de tubinho. A turmalina Paraíba. Então tem Marina muita, Paraíba é muita da coisa. Paraíba, com certeza, né? É. Então, tipo, é só naquele lugar que tem. Só aquelas duas minas, né? De Serra Branca, e tem uma outra, não esqueci o nome. E fechou nessas duas aí. Então não tem mais, não produz mais também. Mas lá dá umas pedra azul, muito bonita. Água marinha azul, assim, linda, muita cor. Quanto mais cor, mais energia. E essas questões ligadas aos continentes que hoje são bem enigmáticos, Lemúria, Atlântida, inclusive o Alessandro trouxe uma pedra aqui que ele vai falar sobre a relação com Atlântida. Por que essas civilizações eram pautadas em conhecimentos que para nós hoje parecem ser utópicos,
e parecem ser fantasiosos, mas existem algumas conexões como minerais e conhecimentos que em grupos fechados é descrito que vem desse Sim, lugar. sim. Inclusive essa pedra que você trouxe aqui, que a gente pode Sim. falar também. Então, a questão foi o seguinte, né? Na última civilização, ela não era pautada pelo materialismo, né? Que as coisas são tudo sólido. Ela era pautada por uma realidade maior, que existiam divindades, existiam inteligências, e que as coisas eram formadas por ondas, né? Ondas eletromagnéticas. Então, o pessoal trabalhava muito com eletromagnetismo. Então, se você for ver assim na história, você vai ver que tem muitos relatos de levitando, fazendo coisas flutuar, né? Através de vibração. Se você vê na internet, às vezes você vê uns experimentos que eles colocam uma água caindo assim, aí você põe um som, a água começa a girar de um determinado modo. Você vê efeitos de levitação de metais. Você vê até nessa guerra que teve com a Venezuela, na ação que teve, na verdade, né? Que dizem os relatos que o governo americano utilizou uma certa frequência, o pessoal desmaiou lá e caiu todo mundo, quase morreram, não precisou nem tocar bomba. Então, tudo frequência, tudo onda. Só que hoje o conhecimento das ondas e das frequências, né, ele é fechado. Até quando você faz faculdade, eu fiz faculdade de telecomunicações, né, na época que estava surgindo o celular, e tinha uma matéria sobre ondas eletromagnéticas, né, de Maxwell. Mas a parte escalar, né, que é a parte que explica, que faz com que você consiga fazer algumas coisas além, ela não é explicada, não é dada, a parte escalar. Então tem muito conhecimento que a gente nem imagina. E os cristais, eles são as peças fundamentais para trabalhar com qualquer vibração. Então Então, por uma isso que tecnologia, vamos dizer que foi esquecida por um tempo, ela foi suprimida. É, suprimida. porque assim, não dá para fazer celular sem cristal, não dá para fazer computador sem cristal. Não dá para fazer muita coisa vai cristal, né? Tem monitor que vai cristal, rubi, laser. Então tem muita tecnologia de ponta que precisa de vibração que tem que usar cristais. Então assim, você pode utilizar para fazer, mas não pode comentar mais sobre que efeitos que ele faz. Entendi, porque senão a coisa vai ficar muito na Não, foi cara, né? fechado, né? Porque, assim, não quer que se nessa civilização é materialismo, né? Agora está mudando, né? Depois do evento da pandemia, parece que tende a mudar agora novos paradigmas, né? E essa pedra aqui que você disse que tem essa origem, por exemplo, a gente pode falar sobre. Tá aqui, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês depois com mais eficácia. A gente pode dizer, então, que é muito antiga. Ah, para fazer um cristal tem que ser muitos milhões de anos. Então, assim, você vai criar um planeta, uma realidade, você cria e põe os cristais para já ancorar o que você quer que aconteça lá. Digamos, vamos viajar aqui. Digamos que vai criar um planeta que vai ter Superman, que vai ter o personagem igual do Dragon Ball, capaz de fazer aquelas coisas. Então, isso é uma realidade diferente. Então, você tem que colocar outras vibrações ali. Tem que colocar outros cristais para ancorar essas vibrações. Você fala dos Elohims, dos co-criadores da realidade. Isso, talvez até abaixo deles. Acho que eles. Eu não sei muito sobre essa questão angélica. Eu sei que o Elohim é bem alto, né? Acho que sabe mais que eu sobre essa parte. Sim, não, tem os co-criadores, tem essa hierarquia, né, Tem, que né? muitas Sim. vezes tem pessoas que chamam de Sim, os co-criadores, arquitetos, assim, Elohims, sim. arquitetos, né? Claro, Isso. Deus é perfeito, então ele tem Sim. seus ajudantes, na Sim, verdade. Então, sim. é muito plausível isso que você está falando. Eu vou mostrar pro pessoal aqui, ó. Vê, Gabi, se tá pegando aí. Tem um triângulo aí, vocês estão vendo? Esse é um rubi atlântico. Mas como é que pode ter esse triângulo perfeitinho aí? Pegou? Não. Vou pôr aqui, Difícil pegar, né? mais perto do Alessandro vai. Agora foi. Ó, Tá. aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem um triângulo marcado dos dois lados. E Só que não é brilhante. todo rubi que tem. Você vai lá no lote de rubi e alguns têm essas marcações. E esses triângulos, eles são naturais, são geometrias Naturais e outra naturais. coisa, né? Dizem que a natureza não faz linhas retas. E não faz mesmo. Então alguma inteligência fez. É, Né? Não porque... tem linha reta na natureza, não tem nada reto. E ainda existe aquela frase que tudo é matemática, o universo é Totalmente matemática, né? matemático, né? Mas se tem matemática, tem o quê? Tem uma inteligência que por algum motivo fez isso daí nessas pedras, né? E são só algumas, tá? Tem cristais também, tipo desse daqui mesmo, né, de quartzo assim, que você tá lá e acha um que tem um triângulo. Aí a gente chama, né, de Atlantes esses cristais. Pela tradição, todos os cristais que tem
triângulos são chamados de Atlantes, que faz uma referência, né, que os Atlantes utilizavam esses cristais e provavelmente esses com a marcação de triângulo tinha alguma coisa diferente, né? E essas tecnologias que vêm de Atlântida e as pessoas dizem que se espalharam por algumas nações específicas, elas são consideradas hoje ou utópicas ou altamente esotéricas, né? Mas quando a gente faz a ponte, por exemplo, com rituais que exigem pedras, Uhum. com rituais que se conectam com essas frequências, esses rituais, eles vieram de uma tradição oral. Ah, isso é sempre assim, né? E essa Não tradição tem oral escrita. pode É. ter vindo de civilizações as Ah, quais nós não vem. temos nem registros mais, né? Não, vem muitas coisas muito, muito antiga, né? Quando, de acordo com a teosofia também, né? Quando um sistema evolutivo no planeta, ou então a realidade é feita, né? A primeira coisa que vem os minerais, né? Em cima daquilo lá você faz. Então a primeira coisa que surgiu aqui nesse local que nós estamos aqui, né? Na Terra, né? Que a gente chama de Terra, são os minerais, né? Depois você vem com os minerais, depois dos minerais você vem com as plantas, né? Depois os animais, depois com os homens, né? Depois vai os anjos, né? E eu tô ainda olhando essa pedra aqui que você falou de Atlântida, né? E realmente, cara, ela tem uma geometria dentro da outra. Tem um triângulo dentro do outro. É muito perfeito, é muito reto. E, E assim, o triângulo não atravessa, assim, sabe? Ele é triângulo mesmo, assim, tá fechadinho. Não tá? e assim, geralmente, ela é enigmática mesmo, cara. Geralmente, assim, dentro da sua trajetória, quais são as aplicações que as pessoas mais utilizam? É hipnotizante essa pedra aqui. Exatamente o que você falou. As que têm o triângulo, parece que elas têm uma capacidade parece que a gente sente mais elas do que as normais. Tá, o que eu sei é isso, Posso né? usar para potencializar um objetivo aqui? Pode. Mas o rubi, né? Que é uma pedra de poder, né? Uma pedra de ação, né? Uma pedra de autoestima, de conquista. Então, dentro de uma ritualística, vamos dizer, que a pessoa faz lá uma cerimônia, usa um salmo, entra numa conexão angelical, ou então com uma força teúrgica, né? Uhum. Ela pode estar entrando em contato com essa pedra antiquíssima e ela ser parte da cerimônia. Isso, você vai pegar essa pedra para baixar algumas informações, algumas ondas, né? Aí você vai receber essa informação, essa energia, e aí você vai colocar no seu trabalho. E a relação entre Atlântida e Egito é nítida com algumas conexões que nós observamos. Mas observamos também que os egípcios utilizavam dentro dos sarcófagos, né? Algumas pedras. Principalmente o lápis lazuli, né? Que eles tinham. Parece, né? Que os egípcios eles foram um dos povos que herdaram, né, esse conhecimento, né? Os faraós realmente eles tinham conhecimento maior, né? Então foi uma civilização que o governante tinha um conhecimento de altíssimo nível, né? Então isso daí se estava na geometria, nos cerimoniais, nas roupas, né? Nas tradições. Depois parece que desvirtuou, né? Mas no começo foi realmente alguém que tinha essa informação, né? Porque os sarcófagos, né, que você via muito. No filme Stargate fala que os faraós de outro planeta, né? Não sei se você tá querendo dizer se, né? É que lá ele era um visto negativo, mas sei lá, né? Pode ser que de onde veio esse faraó, ou então veio com um avatar, né? Uma consciência de outro local. Já veio convidados aqui, assim, dentro da linha de estudos, a gente tem a amplitude, né? Uhum. A gente pode seguir aqui falando sobre diversas possibilidades, sobre serem seres híbridos, por isso que eles tinham uma capacidade maior entre os humanos convencionais, tamanhos diferentes. Isso, né? Deuses, né, que o pessoal Parece falava. que a cabeça é diferente, né? Cabeça diferente, é como se eles fossem um intermediário entre os deuses da época e os humanos com um poder maior, como se tivessem a outorga para governar ali, sabe? É muito interessante isso. E tem muitos relatos das civilizações pré-colombianas, né, enterrarem os seus mortos, a depender do grau hierárquico, com os cristais. Sim, enterrava mesmo, né? Principalmente no Oriente também, né? Também se fazia isso. Eles acreditavam que, assim, você tem um jeito de você... O DNA, né, tá presente ali ainda, né? Então, mesmo que a pessoa, que você já esteja no corpo, no segundo corpo, né? Não tá no corpo energético, no corpo astral. Então, você dá um jeito de levar aquela vibração para a pessoa. E a restrição do uso dos cristais na antiguidade, hoje a gente tem um comércio, a gente tem possibilidades, mas ainda acredito que tenham alguns que sejam bem restritos, né?
Como é que funciona essa questão barra antiguidade, restrição e a quem tinha acesso? E hoje ainda, quais são mais restritos e não só de uma forma, eu digo, material, mas dentro das capacidades que eles proporcionam? Eu vou dizer uma coisa que, assim, que é interessante, né? O cristal, quanto mais limpo, quanto mais cor, mais energia ele tem. A restrição que acho que antigamente eu já ouvi relatos que você não podia utilizar certos cristais em certos povos, só para realeza. Se pegasse, era preso, morto, sei lá o que acontecia. Mas você ia ser punido, não podia usar. É só realeza. E hoje a restrição é financeira, né? Uma coisa, uma pedra muito boa, assim, um rubi muito bom, uma esmeralda muito boa, né? Uma esmeralda vai dar força de rejuvenescimento, prosperidade, saúde, né? Uma esmeralda muito boa pode custar 100 mil reais, assim, né? Uma pedra muito boa, muita energia. O rubi também pode custar milhões, uma paraíba pode custar milhões, né? Que é uma pedra que tem uma energia muito forte, parece que ela está acesa, né? A luz dela. Então hoje a restrição está em não divulgar o conhecimento, né? E fechar para o público na questão do preço. Sério que pode chegar a milhões uma dessas? Chega. E eu também acho que quem compra sabe que está comprando. Não é só a questão da beleza. Não. A pessoa sabe as propriedades que ela pode estar acessando ali. Quem falava disso era o professor Demar Ramos, né, da UBIOS. Excelente, professor. Ele falava bastante, assim, off, que os reis, o pessoal que tinha muito conhecimento, comprava para guardar, né? Principalmente diamante. Tem uma aula até aberta dele que em um determinado momento ele fala sobre isso. Ele fala, não, até um diamante pode ser utilizado para se conseguir extrair energia, né? Para deixar uma cidade acesa por não sei quantos anos, fazer um navio andar. Então, provavelmente, eles têm tecnologias também que extraem essas vibrações, essas energias, né? Extrai para utilizar até em maquinário. Máquinas que a gente nem imagina, né? Talvez uma máquina que altere o tempo, altere a realidade, precisa de uma energia muito alta, né? Sempre que a gente vê em algum filme que é dito de ficção científica, dentro de alguma máquina tem algum cristal que faz ela funcionar. A Estrela da Morte de Star Wars é base de cristal, são os cristais, esqueci o nome do cristal lá. Eles pegam de um planetinha longe, assim, aí a Estrela da Morte extrai a energia desses cristais para destruir um planeta. E o sabre de luz também, né, no Star Wars, é um cristal chamado Kinder, mas é esse nome fantasia, né? Se é que não existe esse negócio, também não sei. Mas o sabre de luz, ele é feito por um cristal. Então, assim, até na história, assim, tá dando sinais pra gente, ó, tem uma informação por detrás aqui.